Olá, querida amiga, quinta-feira chegou e Mulheres que Vencem está no ar mais uma vez para trazer a bênção de Deus para a sua vida, além de testemunhos de fé e milagre para te abençoar, te encorajar, motivar você a buscar mais de Deus. Um clipe musical sempre para alegrar o seu coração e trazer mais dessa presença de Deus para dentro da sua casa. O estudo da palavra de Deus que nos instrui, que nos encaminha para o bom caminho. Fique conosco, porque Mulheres que Vencem está no ar. Como é bom quando a quinta-feira chega e nós podemos parar um pouco do nosso tempo para nos dedicar a falar ao coração das mulheres de Deus, as mulheres que vencem, essas mulheres que com certeza são mulheres que têm se dedicado a buscar mais da palavra de Deus, das coisas de Deus, da orientação de Deus, porque como a gente sempre fala aqui, o mundo ele nos oferece muitas coisas, aí fora muitas coisas são nos oferecidas, muitas oportunidades, muitos conhecimentos, enfim, e nós esquecemos muitas vezes que precisamos também buscar o conhecimento de Deus. Aliás, acima de tudo, devemos buscar o conhecimento de Deus para que esse conhecimento de Deus nos instrua para tomarmos as outras decisões. Até mesmo talvez você que diga, pastora, eu sou uma jovem mulher que vence, eu não sei ainda o que seguir na minha carreira profissional. Você já buscou de Deus o conselho? Você já buscou de Deus a orientação para ver para que lado, para que rumo você segue? É importante que você ore, peça a Deus, busque na palavra de Deus uma orientação e assim em tudo na nossa vida. Eu tenho certeza que você, que é uma mulher que tem buscado o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus para a sua vida, tem percebido a diferença quando você aplica aquilo que você aprendeu pela palavra na sua vida, no seu dia a dia e consegue agir e proceder da forma correta, debaixo da orientação de Deus e recebe as bênçãos dessa obediência à palavra de Deus. É tão importante que você esteja conectada com o Senhor para que não vacile, para que não erre o caminho, para que não tropece. Quando nós estamos conectadas a Deus, nós conseguimos olhar para o lado certo, olhar para as coisas certas e eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida para que cada dia mais você seja uma mulher vencedora, uma mulher de Deus. Nós estamos hoje com esse programa especial, mais uma vez trazendo a palavra ao coração das mulheres que vencem, mas a Igreja Internacional da Graça de Deus tem programas diários aqui nesta mesma emissora, aonde você pode participar, ouvir a palavra ministrada pelos nossos pastores, específico para cada área da sua vida. Deus tem falado muito através da sua palavra, trazendo a orientação e você é nosso convidado a não assistir só nas quintas-feiras, mas todos os dias da semana a essa palavra de Deus que tem nos encorajado, enchendo nosso coração de paz, enchendo nosso coração de alegria, de força. A palavra de Deus é essa força que nós precisamos. E aqui em Porto Alegre, na nossa sede estadual, na Avenida Júlio de Castilhos 492, no centro de Porto Alegre, nós temos a nossa sede estadual com cultos diários, vários cultos ao longo do dia para você participar. Hoje, quinta-feira, nós temos cultos especiais para as mulheres que vencem. Vocês são nossas convidadas a virem participar daqui a pouquinho às 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, às 14 horas e às 16h30 nós ainda temos o horário, melhor, às 16 horas nós ainda temos o culto da Idade Feliz. Esse culto que é especial para a terceira idade, homens e mulheres que vêm, se reúnem, participam, recebem uma palavra de Deus para sua vida, tem um tempo de louvor, de adoração, de oração e você é convidado a vir participar. Avenida Júlio de Castilhos, 492, aqui no centro de Porto Alegre. Talvez você não esteja em Porto Alegre e gostaria de saber aonde tem uma Igreja da Graça mais próximo da sua casa? É muito simples e fácil. Você vai entrar em contato com a nossa central de atendimento, que fica no telefone 0 operadora 50
51 3226 3002. Anote esse número, tem esse número na sua casa. 0 operadora 51 3226 3002 é a central de atendimento aqui na nossa sede estadual. É aqui dentro da sede funciona essa central, aonde os nossos ministros, obreiros, pastores fazem o atendimento personalizado. Você vai perguntar qual é a sua cidade, né? Onde é que tem o endereço da Igreja da Graça aí perto da sua cidade? Nós vamos lhe fornecer com maior carinho, com maior amor, para que você possa participar também aí na sua cidade. Não fique de fora. Muitas vezes a gente dá essa desculpa, mas é que eu não sei onde tem aqui na minha cidade, então eu nunca fui participar. Levanta o telefone, liga para cá, pergunta, talvez tenha aí bem pertinho da sua casa e você pode sim participar. Basta uma atitude sua, o esforço da sua parte. E muitas vezes, ministra Letícia, é esse esforço que está precisando, que essa pessoa está precisando tomar, né, agir na direção de Deus, naquilo que Deus tem mostrado no coração dela, para que ela possa acertar na vida, porque muitas vezes tudo que ela tem feito é agir conforme o seu pensamento ou até conforme a sua preguiça. Muita gente fica nessa lenga-lenga, eu não vou, eu não sei aonde tem, eu não sei se tem na minha cidade, e não chega a lugar nenhum, está estacionado, está parado na vida. Agora, quando a pessoa resolve tomar uma atitude, agir, é assim que Deus abençoa. Exatamente. Muito bom dia para você que está nos assistindo. Que bom que você hoje tomou a decisão de ligar a televisão e estar aqui conosco. E isso que a pastora está nos falando aqui é a verdade, né? Nós temos que nos decidir. Você está tendo a oportunidade de mudar de vida, de ter sua vida transformada pelo poder de Deus. Basta uma escolha sua, uma decisão sua de abrir mão de fazer alguma coisa para estar na presença de Deus. E é a melhor escolha que você pode tomar. Nós temos cultos aqui na nossa sede, por exemplo, diariamente, em todas as nossas igrejas, pelo menos na segunda, na quarta, na sexta e no domingo, de manhã, de tarde, de noite. Então tem vários horários para você poder participar, buscar a presença de Deus e mudar de vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás para conseguir, não é mesmo? Então, se você colocar no seu coração esse propósito, eu quero a presença de Deus, eu quero minha vida transformada, minha vida mudada, eu quero algo diferente para mim, você com certeza terá. Deus está de braços abertos, aguardando por você. Em qualquer um dos nossos endereços você encontrará um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa ali preparada pelo Senhor para atender você com maior alegria. E aí você não precisa olhar para a sua vida e pensar, mas será que eu sou digno? Será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu tenho jeito? Com certeza tem. Com certeza o Senhor está aguardando essa sua decisão. É só você dizer sim para Deus, que Ele entra no seu coração, na sua vida, Ele mexe com a sua estrutura, Ele muda a sua história, porque o nosso Deus é perito em fazer isso. Então não deixe para depois. Hoje mesmo você pode tomar essa decisão de ligar, de saber o endereço da igreja mais próximo da sua casa, ou se você já sabe, de você ir. Vá buscar um atendimento, vá buscar alguma oração, vá buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, no nome de Jesus. Não tem mistério, essa é a bênção de Deus, é quando você olha para a palavra de Deus, para a orientação de Deus e você alcança o objetivo, alcança o seu objetivo quando é buscado pela palavra de Deus. Esse é o discernimento que você precisa para os seus dias. Quer ver depoimentos de pessoas que foram abençoadas, que ouviram a palavra de Deus, aplicaram na sua vida e receberam a bênção? Então assiste comigo e daqui a pouco a gente fala mais. Bandeira azul, o que foi aí, irmã? Pastora, eu faz um mês mais ou menos que eu já digo assim, ó, que eu estava meio perturbada. Que eu estava perturbada. Só abaixo de remédio. Sim. Eu não consigo comer. Sim. Sabe? Mas hoje eu determinei a minha libertação. E eu não vou tomar mais remédio a partir de hoje. E essa é a sua fé. O Essa remédio, é a minha fé. se o médico deu a receita, é o médico que tem autoridade para dizer que a senhora não precisa mais. Não né? é o remédio, eu não quero tomar mais. Glória a Deus. É remédio que eu não preciso tomar. Eu sei que Deus a senhora me está se tirou. sentindo bem agora, irmã? Estou me sentindo bem. Determinou a sua bênção. Determinei a minha Leva a bênção. bênção para sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bandeira amarela. Qual é o nome da irmã?
Maria. O que Jesus fez, Maria? Eu estava com uma dor que até para mim bater palma, eu só ficava com a mão assim, ó, batia só com a mão esquerda. Até para bater palma não podia levantar. Agora estou levantando o braço. E agora a senhora bate palma aí então, irmã. Vamos ver, bate palma aí para Jesus. Olha aí, glória a Deus. Tranquila posso então? Levantar o braço, ó. Pode levantar, tá tudo bem com a sua mão? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aqui. Bandeira verde. O que foi aí, irmã? Eu cheguei aqui tonta, com dor de cabeça. Chegou hoje aqui com tontura, dor de cabeça. Quase que eu não vim, mas eu pedi para Deus, eu vou assim que você é curada, libertador. A senhora fez a escolha certa, né? Graças a Deus. E agora como é que a senhora está se sentindo? Estou leve. Não está mais com dor? Mais nada de dor de cabeça. Saiu a dor de cabeça? Saiu. E a tontura? Também. Mexe a sua cabeça, a tontura tem que ir, né? Faz o testezinho aí. Tem nada, glória a Deus. Tá bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É assim que acontece na vida daquele que abre o coração e que se volta para Deus verdadeiramente, sinceramente. Você sabe que tem muita gente que até vem para a igreja, mas não consegue receber a sua bênção, o seu milagre, porque ela vem com o interesse de receber a bênção. Agora, quando a pessoa vem com o interesse de buscar a palavra, de conhecer mais a Deus, de receber a direção de Deus para a sua vida, de praticar e obedecer o que Deus tem colocado no seu coração, é essa pessoa que alcança a bênção de Deus. Essa é a diferença entre aqueles que parece que estão há anos dentro da igreja e você não vê testemunhos. Muitas vezes a pessoa ela está apegada a uma bênção que ela quer receber, apegada a uma situação. Não, mas eu quero aquela cura, eu quero a conversão daquela pessoa. Nós temos que buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Nós temos que buscar a orientação das coisas de Deus para a nossa vida, mudar os nossos caminhos, aplicar o nosso coração à palavra de Deus, voltar os nossos olhos e ouvidos atentos ao que Deus tem mostrado que nós devemos fazer, até porque é com o nosso testemunho que nós alcançamos a nossa família, não é mesmo? A conversão virá pelo bom testemunho nosso. Talvez você, mulher que vence, você está dizendo aí, pastora, eu estou aqui numa luta e uma luta sem fim, eu não estou conseguindo alcançar a conversão do meu esposo, dos meus filhos ou algum outro familiar. Talvez esteja ainda lhe faltando orar mais, buscar mais na palavra e pedir para Deus, Deus, eu quero ser uma testemunha do Senhor dentro da minha casa. Eu quero ser essa pessoa que quando a minha família, o meu familiar, os meus filhos, o meu marido olharem para mim, verem a diferença na minha pessoa, daquela que eu era antes, daquela que eu me tornei com Jesus. É isso que você precisa pedir para Deus. Deus, eu quero ser essa pessoa agradável aos teus olhos e agradável aos olhos daqueles com quem eu tenho convivido, que eu possa ser um testemunho verdadeiro do Senhor, que eu possa ser aquela pessoa que mostra pela vida, pelo procedimento, a comunhão que ela tem com Deus. Letícia, esse é um mistério. Envolver-se com a palavra e buscar a direção de Deus para testemunhar para a nossa família, porque tem muitas pessoas que estão nessa luta, nessa busca, né? Eu quero converter, eu quero mudar, o meu marido precisa mudar, mas eu não consigo converter o caminho da pessoa. Eu não consigo fazer ninguém mudar. Exatamente, a gente não tem o poder de entrar lá dentro do coração e transformar a pessoa. Exatamente, mas nós servimos a um Deus que pode, nós servimos a um Deus que tem o Espírito Santo e que convence o homem do pecado e que mostra os seus erros, faz com que o homem enxergue os seus erros. Então, se nós servimos ao Senhor, se a nossa preocupação, ao invés de ser vou transformar fulano, vou transformar meu marido, vou transformar... Se a nossa preocupação não for essa, for eu vou viver minha vida para Deus, eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu vou olhar para a palavra, vou colocar no meu coração na palavra de Deus e vou me preocupar com isso, em ser um bom testemunho. Você pode ter certeza que enquanto você está trabalhando por isso, trabalhando pelo reino de Deus, enquanto você está se dedicando à palavra, o Senhor está fazendo a obra na vida do seu familiar. Deus está fazendo a obra na vida daqueles que estão perto de você. É muito importante que você entenda isso. Muitas pessoas andam aí desesperadas, querendo fazer loucura, querendo enfiar a Bíblia goela abaixo. Não é isso que Deus ele espera de nós. De repente até você seja uma pessoa assim, né, que tenta empurrar
para o marido, para os filhos, tenta dizer, olha, vocês têm que fazer isso, vocês vão tudo para o inferno se vocês não olharem para essa palavra. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente haja com amor, que a gente que sejamos a diferença dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, onde estivermos, e aí sim a presença de Deus será vista em nós. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero o Deus que essa pessoa serve, eu quero ter a paciência que essa pessoa tem, eu quero ter o amor que essa pessoa tem. Olha só, fulano magoou ela, falou um monte de coisa ruim, mas ela conseguiu sair por cima, saiu com um abraço, com um sorriso, ela agiu diferente do que eu agiria. O que será que essa pessoa tem de diferente? E verão e conhecerão o Deus que você serve. Então você pode tomar essa decisão, que é também uma escolha nossa, né, pastora? Eu escolho a maneira que eu quero viver, e tem muita gente errando nisso. Na ânsia de converter as pessoas que estão ao seu redor, na ânsia de querer ver elas transformadas, elas querem fazer isso pela sua própria mão. E acabam muitas vezes até atropelando o próprio agir de Deus na vida daquela pessoa. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e de repente a mulher vai e atrapalha, né? Quer dar aquela mãozinha, quer ajudar Deus. Quer ajudar Deus e acaba muitas vezes, sim, atrapalhando. Nós temos que ser instrumentos de Deus pelo nosso procedimento, lembrando que a gente aqui, como mulher de Deus, nós não temos que fazer para aparecer. Eu vou fazer assim para o meu marido perceber diferente, ou para fulano, para mim. Não, nós temos que ser assim. Né? Não é uma coisa, um proceder isolado de um contexto. Isso é importante, né, pastora? A palavra ela tem que ser verdade na nossa vida. Enquanto ela for forçado, vai chegar a hora de que a máscara cai. Exatamente, né? A máscara vai cair, não vai conseguir segurar aquilo por muito tempo, né? Às vezes até consegue por um período, mas chega uma hora que não dá mais. Então a palavra ela tem que ser verdade no nosso coração, tem que ser verdade na nossa mente. Se eu tô indo na igreja só para ocupar um banco, só para ocupar espaço, e aí a gente vê pessoas que falam, porque eu vou na igreja, porque eu vou na igreja, porque eu vou na igreja. Você vai olhar, a pessoa não tem frutos, né? Ela não vê isso de verdade dentro do coração. Então não é para você falar, eu sou cheio de amor, eu sou cheio de fé em Deus. Eu sou tão humilde. Exatamente. Não é isso, é para ser verdade na nossa vida. E quando é verdade, as próprias pessoas reconhecem. É que nem, né? A gente diz, a gente até pode profetizar, eu sou uma bênção, né? Senhor, eu sou humilde, eu tenho um coração humilde. Mas a gente tem que praticar isso na nossa vida, isso tem que ser a nossa verdade, isso tem que ser passar a ser a nossa essência, exatamente. Aí as pessoas conseguem perceber, porque é uma verdade, é uma evidência, as pessoas começam a perceber, seja o marido, porque seja não é só de vez em quando. Exato. A pessoa é assim, é aquilo que você vê assim, não, essa pessoa ela não está feliz, ela é feliz, exatamente, né? Ela não está desse jeito agora, ela é desse jeito, tá na essência dela, do jeito dela, da personalidade dela, agora transformada e renovada por Deus, é do jeito dela, porque é verdade, né? Então, mas isso tudo é bem isso, né, Letícia, acontece quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração para a palavra de Deus. Quando colocamos o nosso coração na palavra. No lugar certo, que é o que nós vamos falar hoje, né? A esposa de Ló, ela é essa mulher que serviu de exemplo para nós. Porque ao avaliarmos toda a postura, nós começamos a falar desse tema no programa anterior e continuaremos hoje falando da esposa de Ló, que tem um testemunho, um exemplo maravilhoso para a gente aprender. Porque essa mulher, e eu preguei sobre ela há um tempo atrás, e Deus falou muito comigo isso, sobre aonde nós estamos colocando, em que lugar estamos colocando os nossos olhos e o nosso coração. Como existem pessoas que estão vacilando na hora de tomar uma atitude de mudança até mesmo, né? Como era a situação, eles estavam numa atitude de mudança, eles estavam saindo de um lugar, indo para outro, a orientação de Deus. Uma oportunidade de Deus, exatamente, né? Um livramento de Deus. Exatamente. E infelizmente a esposa de Ló foi aquela que olhou para trás. E nesse momento ela revelou pra gente aonde estava o coração dela. Exatamente. Ela ainda não tinha conseguido, como o Ló, né, ele conseguiu entender que aquilo era uma oportunidade, era um livramento, e ele foi. E ela ainda não tinha tido essa visão, e equivocadamente o coração dela estava no lugar errado. Na semana passada a gente falou que o mandamento que Deus tinha dado era muito simples. Vá, né, por toda essa campina,
não olhe para trás, não pare, não olhe para trás. Era uma coisa simples que Deus estava dizendo, né? Mas a palavra de Deus diz que foi tão difícil que os anjos tiveram que pegar o Ló, a mulher e as filhas pela mão para tirar daquele lugar que Deus iria destruir, né? A cidade de Sodoma e Gomorra, por conta da sua perversidade, do seu pecado. Mas aí nós vemos onde estava o coração da mulher de Ló, que a Bíblia não diz o nome dela, mas diz que ela olhou para trás. Olhando para trás com aquele ar assim, nossa, tô perdendo tudo, né? Tô perdendo minha vida, tô perdendo minhas coisas, tá ficando tudo para trás. Ela escolheu olhar para trás, desobedecendo uma ordem de Deus, uma ordem clara de Deus. E aí nós vemos o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós temos que fazer essa análise. Onde está o meu tesouro? O que para mim é o bem mais precioso? A mulher de Ló ficou claro. Era precioso para ela o lugar onde ela vivia, o lugar onde ela morava, o lugar onde ela estava. Então nós temos que analisar isso e cada uma de nós podemos fazer a respeito de nós mesmas. Nós vamos continuar falando mais sobre a esposa de Ló e sobre esse exemplo que ficou relatado na Bíblia Sagrada para nós. Mas agora vamos a um clipe musical, alegrar o nosso coração e chegar mais perto de Deus.
Quando nós aprendemos aonde colocar o nosso coração, Letícia, e depositar na palavra que Deus dá, na orientação que Deus dá, nós conseguimos motivar, vamos dizer assim, o nosso coração a agir certo. Mas existem muitas pessoas que elas não conseguem se desprender de algo que aconteceu no passado, ou até mesmo que ela projeta para o futuro, mas que ela tem colocado o coração naquilo equivocadamente, quando deveria, na verdade, colocar o seu coração na palavra de Deus, na orientação de Deus. É muito fácil da gente identificar isso, né? Quando Deus nos dá uma ordem, ou quando a gente participa de um culto e Deus nos dá uma orientação, e aquilo com prazer, com alegria, a pessoa diz, eu não quero isso. Deus disse que não, então podia até ser algo que eu gostava, algo que eu estava presa àquilo, mas se Deus disse que não é bom para mim, que Deus disse que não é para mim agora, o que até é bom, mas não é para mim nesse momento, nessa hora, então eu não quero. A gente vê isso. Um exemplo bom de nós entendemos isso é num relacionamento, na vida sentimental, né? Quando Deus fala com aquele jovem, com aquela jovem, ou com o homem, com a mulher, e diz para ele, olha, não é esse o tempo, não que isso não seja para você, não que você nunca vai casar, nunca vai namorar, mas não é agora, né? Deus dá a orientação, Deus mostra. Tem pessoas que amam a presença de Deus, a palavra de Deus, que o tesouro dela é a palavra, é a comunhão dela com Deus, é o relacionamento dela com Deus, e ela diz, sim, Senhor, eu até queria muito namorar com fulano, gostaria muito de ter um relacionamento com ciclano, mas se essa é a vontade de Deus, então tá, então eu abro mão disso. E aí, outros exemplos, alguém que está querendo comprar uma casa, alguém que está querendo abrir um negócio, alguém que está querendo fazer algo que é bom, parece ser maravilhoso, mas se Deus disse naquele momento, olha, não, isso não é para ti, de repente para algumas pessoas vai dizer, não é para ti, nunca vai ser, não é para ti, pode ser bom, pode ser maravilhoso, mas não vai dar certo para ti, não vai ser bom para ti. E outras pessoas Deus pode dizer, não é agora, é bom, mas não é o tempo. Quando a gente tem no o nosso relacionamento com Deus, ali está o nosso coração, esse é o nosso maior tesouro, é a nossa é a presença de Deus, é a nossa vida com Deus, é fácil a gente abrir mão, né? Exatamente. Quando o nosso coração está em Deus, nas coisas de Deus, não há um sofrimento em abrir mão. Exatamente. Pelo contrário, há um entendimento. Tu sabe que Deus está trabalhando na tua vida e que aquilo que Deus está fazendo é para o teu benefício, a gente pode até pensar assim, nossa, mas era o meu sonho, era tudo que eu queria, nossa, parecia que ia ser tão bom, mas ao mesmo tempo que a gente pensa isso, já vem o Espírito Santo, o amor que a gente tem pela presença de Deus, a gente pensa, não, mas se Deus está dizendo, então, e logo se confirma, né? Deus mostra o porquê de não ser daquela forma, daquela maneira, né? Então é importante isso, nós temos esse cuidado. A mulher de Ló, ela deixou claro, o coração dela estava lá naquilo que Deus tinha mandado largar, né? Tava lá onde Deus tinha dito que não era mais para eles estarem. Ela não conseguiu obedecer uma ordem simples de Deus, que se ela amasse a Deus, se ela amasse a presença do Senhor, seria muito fácil, era só não olhar para trás. A questão é que nós naturalmente nos apegamos às coisas, né? Naturalmente nos apegamos a lugares, naturalmente nos apegamos a pessoas, a situações. Quantas pessoas tinham uma vida, vamos dizer assim, economicamente super bem resolvida, né? Estavam bem economicamente e de repente vieram para Jesus, tiveram que mudar uma série de coisas. Quantas pessoas, Letícia, a gente conhece, diz assim, olha pastora, nós tínhamos um comércio, a vida econômica era maravilhosa, era muito boa, mas a gente só negava imposto. Então a gente tirava aqui, tirava ali e indo muito bem. Quando a gente conheceu a palavra de Deus e resolvemos que nós iríamos fazer tudo certo, que a gente começou, no começo foi aquele baque, parecia que a gente não ia conseguir. Outras pessoas que a gente conhece, por exemplo, também no ramo do comércio, tinham casa de lanche, vendiam bebidas alcoólicas e um dia receberam uma palavra de Deus, um entendimento. Se eu acho que aquilo não faz bem para mim, por que eu vou ganhar minha vida vendendo uma bebida alcoólica, por exemplo, cigarro, tirando meu lucro na desgraça dos outros? Pararam de fazer isso e economicamente o negócio ficou abalado. Tiveram que pagar um preço, né? Tiveram que aguentar ali até Deus dar uma outra direção, outro passo, ou seguir no mesmo negócio, enfim. Tiveram que
mostrar onde realmente estava o seu coração. Será que o coração da pessoa estava na situação econômica que ela vivia, no comércio que ela tinha, ou na palavra que Deus estava dando? É quando a pessoa mostra se ela ama a Deus ou as bênçãos de Deus, né? Onde está o coração dela. E é uma análise que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Porque às vezes a gente acha que ama a Deus, mas e se Deus não fizer aquilo que você está imaginando que Ele vai fazer? E se Deus não lhe der aquilo que você acha que Deus vai lhe dar, você vai continuar com esse amor? Ou aí a presença de Deus já não é mais tão agora já não vale mais tanto a pena ir na igreja, não vale mais tanto a pena servir a Deus, porque afinal Deus não me deu aquilo que eu queria. Não pode ser assim, né? O nosso coração não pode estar nas bênçãos materiais, não pode estar naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. O nosso coração deve estar assim naquilo que Deus é para nós. Ele é o Deus poderoso, soberano, aquele que nós amamos de verdade. E é claro, quando o nosso coração está na palavra de Deus, no nosso Deus, Ele também nos abençoa. Nós vamos agora ouvir mais depoimentos, assistir depoimentos de pessoas que receberam a bênção de Deus. Daqui a pouco a gente volta falando mais da palavra de Deus. Aqui é bandeira azul. O que foi, minha irmã? Primeiro, o que eu tive, Qual o é seu testemunho, meu nome é Wanda. Pode Meu nome falar. é Wanda. Eu tive o grande testemunho que teve na minha vida quando eu conheci a Internacional da Graça, aqui quando inaugurou. Eu fui curada de tendinite mais de 3 anos. Sim. Fui curada mesmo. Nunca mais eu tive. Glória eu estava a Deus. com 52, hoje eu estou com 66. E tem bastante anos, né? Livre do mal. Livre. Nunca mais eu tive. Glória a E Deus. outra coisa também que eu tive em oração, só que eu fiz uma campanha e fui curada do mioma, o qual estava constatado para me tirar tudo. Eu fui até conhecer o bloco cirúrgico e tudo, e não fui operada. Então, eu estou com tudo, não fui operada, estou curada, não tive nunca mais nada. Não precisou fazer a cirurgia, Não mas fiz foi curada. Fui curada, Por em Jesus. nome de Jesus, por Jesus. Glória a Deus. Palmas para o Até a Senhor médica Jesus. disse, cadê? Não existe. Graças a Deus. Amém. Mais lá a bandeira amarela. O que foi aí, minha irmã? A paz. Paz. Eu estava com muita dor no ombro. Quando eu vinha no ônibus, eu até comentei com uma irmã minha que eu não estava conseguindo mexer o braço. E agora, depois da oração, eu estou fazendo um Jesus movimento. operou nos braços aí, Amém. né, irmãos? Não é só na oração do missionário Soares que Jesus trabalha os braços, né? Jesus operou aqui os braços também. Mexe aí o braço, irmã, bem assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não fazia isso antes. Oh, louvado seja o nome de Agora Jesus. eu faço. Vai para casa sem dor, sem nada, dor. rindo do Em futuro em nome nome de de Jesus. Bandeira vermelha, o que foi lá, irmã? Foi dor no braço e formigamento no braço, passou. A senhora estava com dor e Eu não conseguia formigamento. levantar há meses assim, eu tenho uma dor aqui assim no Há braço. meses que a senhora não conseguia Há levantar? meses, assim, Levanta aí então o sempre- braço. Oh, Levanta uns bem dois, alto, em assim, nome ó, de todo Jesus. tempo fiquei assim, ó. É. Passou, não senti mais dor. Glória a Deus, Glória louvado a Deus, seja o nome de Jesus. Louvado seja Ele. A bandeira azul ali, o que foi ali, Fernanda? Qual é o nome da irmã? Maria. O que Jesus fez, Maria? Jesus fez um milagre grande agora. Eu fazia 6 anos que eu estou com o tendão rompido, eu não podia fazer isso aqui, ó. Não podia e nem movimentar bater sua mão. palma, não podia levantar o braço assim. E eu cheguei com muita dor e agora não está doendo. E Levanta aí e movimenta a sua mão. Glória Ó. a Deus, louvado seja Pra o nome honra de e Jesus. glória do nome a do bênção Senhor. é sua, em nome de Amém. Jesus Cristo. Bandeira verde, qual é o nome ali? Tereza, E o que Jesus fez, dona Tereza? curou meu pescoço, que assim estava me doendo, isso aqui assim tudo. Estava doendo o seu Eu pescoço? não podia assim, ó. fazer assim, ó, e agora não está me doendo mais. Mexeu Tô o bem. pescoço aí, irmã? Aham, graças Não a Deus. está doendo saiu. mais? Não. Fez Saiu? a oração com fé? Sim. E Deus deu a vitória E em Deus nome de me Jesus. deu a vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Viram só? Quando nós colocamos o coração na palavra de Deus, a oração da fé vem ali para confirmar, né, a bênção de Deus na vida, na nossa vida, na vida das pessoas que abrem o coração para a palavra, e não tem erro, é bênção certa na nossa vida. Quando nós colocamos o nosso coração na presença de Deus, aplicando o nosso coração ao que a palavra tem nos instruído, como que Deus tem mostrado que eu devo agir, de que forma eu devo falar, de que forma eu devo proceder, e isso em todas as áreas da nossa vida.
seja lá no nosso trabalho, na profissão. Quantas pessoas, Letícia, têm sofrido muitas vezes na hora de tomar uma decisão no trabalho porque não tem buscado a orientação de Deus. Talvez você é mulher de Deus que diz, pastora, eu aqui em casa, na minha família, eu não sei mais o que fazer na educação dos meus filhos, parece que eu estou fazendo tudo errado e o meu coração está sofrendo por isso. Pega o seu coração e coloca o seu coração na palavra de Deus. Olhe para a palavra, veja o que a palavra te ensina, como que você deve lidar. Tem pessoas que até se equivocam na hora de criar e educar os filhos, Letícia, porque o coração dela está no filho ou nos filhos e não na palavra. Eu ia falar disso agora. É muito fácil a gente colocar o nosso coração na coisa errada. É muito fácil. Você começa, por exemplo, nasce o filho, claro que aquilo ali é lindo. É lindo, é maravilhoso. Então é difícil realmente você conseguir fazer essa separação, né? Quando a pessoa casa. E aí aquilo assim, né, que era para ser uma bênção de Deus, que é um filho, de repente a mulher tá com um problema, o casamento tá com um problema, mas era um filho, gente, era para ser uma bênção. O que aconteceu? Porque colocou o coração no lugar errado, né? Ou aquela pessoa que conquistou o emprego dos sonhos, ou abriu a sua empresa. Era tudo que eu queria. Financeiramente começou a ir bem. Olha, a vida inteira foi difícil, desde criança, família humilde, não conseguia ter as coisas. Agora eu tenho e a pessoa se vislumbra com aquilo, né? E acha difícil. Então, tantas coisas que podem acontecer, tantas coisas que podem fazer com que a gente perca o foco, que foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Eles não ficaram tanto tempo naquela cidade, eles não nasceram naquela cidade, não foi uma cidade que eles viveram a maior parte da vida deles, não, mas logo eles colocaram o coração deles naquele lugar, né? A gente não sabe se eles praticavam as mesmas coisas, né? Mas o coração deles estava lá, não sei se nos relacionamentos que eles tinham lá, ou no que eles tinham construído, mas foi fácil, e é muito fácil a gente se perder, é muito fácil, de repente até você é uma pessoa que nunca parou para fazer essa análise da sua vida, alguém que casou e agora, né, o tempo que antes a pessoa tinha para se envolver com Deus, agora ela pensa, não, mas tem o meu marido, tem meu marido, esquece, não que a gente não possa, né, e a gente tem que valorizar o nosso casamento. Muitos dizem, mas ele é a minha bênção, que Deus me deu, o meu filho é minha bênção. Bom, mas quem que te abençoou? Né? Exatamente. Não foi Deus que te abençoou. E Deus nunca daria algo que nos afastasse dele. A gente que às vezes coloca empecilhos para estarmos na presença de Deus. Então são cuidados que a gente tem. Uma vez a gente atendeu lá na igreja uma família que eles oravam a Deus porque queriam ter muito uma casa na praia. E aí Deus abençoou, Deus deu a casa na praia. Mas daí cadê os irmãos na igreja? Todo final de semana estavam na praia. Era construindo a casa, era reformando a casa, era não sei o quê, era porque tinha um sábado de sol e era não sei o quê. E começaram a se afastar da presença de Deus. E nós conversamos com eles dizendo, irmão, essa bênção é bênção, né? É para aproximar você de Deus, não para afastar. São cuidados que a gente tem que ter. Aquela pessoa que está desempregada, começa a buscar Deus, Deus dá um emprego e de repente a pessoa não tem mais tempo para estar na presença de Deus, não tem mais tempo para buscar a presença de Deus. São cuidados, porque a gente sem perceber, e às vezes não é nem intencional, a maioria das vezes não é intencional, mas nós estamos colocando o nosso coração naquilo que não é a presença de Deus, que não vai nos aproximar de Deus, e é muito fácil isso acontecer. Nós temos que analisar, ter esse cuidado e entender, o meu coração tem que estar na palavra. Quer chegar mais perto de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus? Então vem estar conosco participando hoje de um dos nossos cultos aqui na nossa sede estadual, nos cultos, nas reuniões especiais para as mulheres que vencem. Hoje, daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, depois do meio-dia e às 14 horas. Às 16 horas é a vez da Idade Feliz. O Ministério da Terceira Idade também te espera de braços abertos para compartilhar uma palavra de Deus, né? Uma adoração, uma comunhão a Deus ali com Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Também aqui em Canoas, hoje, ou melhor, amanhã, sexta-feira, é dia de bênção de Deus, de palavra de Deus sendo ministrada à sua vida, ao seu coração. O missionário Alcides Bayer estará em Canoas, no bairro Rio Branco, ministrando uma palavra especial às 19h30 de amanhã, sexta-feira, na rua Mauá,
1061. Não esqueça, amanhã no bairro Rio Branco, em Canoas, na Mauá 1061, às 19h30, o missionário Alcides Bayer. O missionário Alcides Bayer também estará neste domingo na nossa sede estadual aqui em Porto Alegre, ministrando uma palavra de Deus ao seu coração a partir das 8h30 da manhã, Avenida Júlio de Castilhos, 492, no centro de Porto Alegre. E em Porto Alegre também, o pastor Danner Trindade estará no bairro Humaitá, na Avenida AJ Renner, 1542, a partir das 8h30 também, neste domingo, domingo dos Filhos de Deus, domingo de buscar a comunhão com Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Pastor Danner, então, em Porto Alegre, no bairro Humaitá, na Avenida AJ Renner, 1542. Não fique de fora, participe, receba a bênção de Deus. Letícia, eu sei que sábado também tem um encontro especial com as mulheres. Exatamente, você do bairro Partenon, nesse sábado, nós teremos um culto especial de mulheres ali na rua 12 de outubro, número 22, bem próximo ao viaduto São Jorge, fica bem próximo à Avenida Bento Gonçalves, entre os Correios e a loja Lebes. Você encontra a nossa igreja e amanhã eu estarei junto com as irmãs aguardando por você 3 horas da tarde, falando da palavra de Deus, das coisas de Deus. Eu tenho certeza que você que for participar conosco será grandemente abençoada, sairá feliz, contente, porque a presença de Deus, ela fala ao nosso coração. E eu quero deixar aqui um grande abraço para as mulheres que vencem do bairro Safira. Alguns sábados atrás eu estive lá e perguntei para as irmãs quem assistia e quase todas as mulheres lá levantaram a mão dizendo que assistiam a essa programação. Então um beijo no coração de vocês, e você que é do bairro Partenon aqui de Porto Alegre, eu aguardo você nesse sábado, 3 horas da tarde, rua 12 de outubro, número 22. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dessas mulheres, porque aonde acontecem os encontros, Letícia, as mulheres são abençoadas, edificadas pela palavra de Deus. É bom que as pessoas que assistam ao programa saibam que não é só uma confraternização, né? Não é só mais um chazinho de amigas, não. São momentos, sim, de confraternização entre amigas, entre irmãs também, mas é especialmente um momento de instrução da palavra para a nossa vida. Exatamente isso. E a gente tem que entender e dar valor para as oportunidades que Deus nos dá, né? Nesse domingo agora é Dia dos Pais. Nada melhor do que estar na casa do nosso pai, né? A gente se preocupa em agradar o nosso pai natural e que bom, a gente tem que estar junto. Eu também quero dar uma fugidinha lá e ver meu pai, dar um abraço nele, valorizar, né? O meu pai que ainda está aqui. Mas mais do que isso, eu tenho que valorizar a presença de Deus, porque às vezes a gente deixa Deus de lado. Ah, não, mas Deus entende. Deus sempre tem que entender tudo, né? A gente nunca quer entender. A gente que não entende. Mas Deus, a gente sempre pensa, não, mas Deus entende, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Então é importante você ter esse final de semana de oportunidades para estar na casa do Pai adorando a Ele no nome de Jesus. Que bom que você, essa mulher que tem buscado essa orientação de Deus, esse conhecimento de Deus para a sua vida. Quer mais conhecimento de Deus? Nós vamos a uma palavra especial para o seu coração. Ministrada então pela nossa amiga ministra Carla, que também participa do programa e que traz essa palavra abençoada para a nossa vida. Você sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Não precisa responder não, amém? Mas eu gostaria que você viesse a refletir agora. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações difíceis, nós passamos por problemas na nossa vida que parece que não existe uma luz no fim do túnel. Parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que as coisas não vão se resolver, parece que a solução ela não existe. Mas a Bíblia diz que se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós confiarmos nele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o milagre acontecer. Amém? Então, o que a Bíblia diz aqui? Que eles clamaram. Irmãos, muitas vezes nós reclamamos, nós nos queixamos, nós murmuramos, mas nós esquecemos de clamar a Deus. Clamar a Deus, irmãos, é nos colocar na presença de Deus, crendo que Deus é soberano e poderoso para mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Amém? Não é simplesmente clamar a Deus em oração, Pai, eu estou aqui, resolve a minha vida, tá? Faz o milagre acontecer. É você ter a certeza no seu coração de que Deus vai mudar, de que Deus vai transformar aquela história no nome de Jesus, amém? Guarda isso no seu coração. O povo de Israel clamou porque ele sabia que Deus, somente Deus poderia mudar aquela história. Só Deus pode mudar a sua situação.
Nada mais, ninguém mais, só Jesus é o caminho, no nome de Jesus. E aí agora eu quero entrar nessa história e fazer você conhecer sobre Débora. Qualidades que vão fazer de você um grande vencedor, uma grande vencedora em nome de Jesus. Aí diz assim no título do versículo 4, Débora e Baraque os livram. Aí diz assim, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon e atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, deixa eu só explicar aqui essa situação. Então, Débora, irmãos, ela era uma juíza. Naquele tempo, irmãos, os juízes eram aqueles que intercediam pelo povo diante de Deus. Jesus ainda não existia naquele tempo. Então, Débora era uma profetisa. A Bíblia diz que ela ficava embaixo de uma palmeira. E naquela palmeira, o povo ia até ela e colocava as causas diante dela. E ali ela intercedia pelo povo diante de Deus. E a Bíblia diz que o povo, ele estava sendo muito oprimido. E o povo procurou por Débora. E aí Débora falou com Baraque e deu a ordem, segundo a ordem de Deus, né, irmãos? Que Baraque deveria guerrear contra o povo inimigo. O que Baraque fez? Vou mostrar para você aqui. Diz assim, ó, no versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Agora é o ponto da mensagem muito importante. Olha o que diz no versículo 9, só na primeira parte. E disse ela, certamente irei contigo. Agora aqui, irmãos, se você quer ser um vencedor, essa qualidade de Débora aqui, irmãos, ela nos salta aos olhos. Você viu o que mostra claramente aqui sobre Débora? Baraque olhou para ela e disse assim, ó, se você for comigo, certamente... Não, isso. Baraque disse para ela, desculpa, irmãos, se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. E aí Débora prontamente disse, se fores comigo, eu irei. Então, em outras palavras, irmão, Débora nem pensou. Ela poderia ter pensado, peraí, mas eu vou ir, pode acontecer alguma coisa, mas eu tenho um esposo, e se eu morro na batalha, e se acontece alguma outra coisa? Débora não pensou, irmãos. Débora simplesmente disse, certamente eu irei contigo. Por que Débora falou isso, irmãos? Porque ela era corajosa. Por que Débora era corajosa, irmãos? Porque ela sabia que ela tinha um Deus ao qual ela servia e era um Deus fiel. A coragem de Débora aqui não era uma coragem no sentido de que ela ia lá, ela ia guerrear contra todo mundo, ela simplesmente sabia que Deus estava com ela e que não importava a situação, não importava onde eles estivessem, Deus daria vitória para eles. Irmãos, algo que Deus falou muito ao meu coração aqui, não importa o lugar que você está, não importa se tudo mostra o contrário para você. Não importa se as circunstâncias, se as situações mostram para você que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Importa quem está com você. Se você está com Deus ao seu lado, você não tem que ter medo de nada, amém? Você tem que ser corajosa, você tem que ser corajoso. Você tem que se levantar, você tem que determinar. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim, ó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. Quando nós somos firmes, irmãos, quando nós nos levantamos, e essa é uma atitude que tem que vir do nosso coração, eu me levanto, eu recebo a palavra, eu me levanto, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu vou determinar, eu vou ser corajosa, eu vou ser ousada, eu vou conseguir, Deus é comigo. O que vai acontecer, irmãos? O poder de Deus ele vai operar na minha vida, amém? É isso que você tem que fazer. As suas palavras têm poder, você tem que abençoar, você tem que se levantar e começar a profetizar a bênção, amém? Você tem que lançar bênção sobre a sua vida. Às vezes as pessoas ficam só lançando coisas ruins inconscientemente, né, irmãos? Mas eu acho que eu não vou conseguir mesmo, mas eu acho que não vai dar certo mesmo. Nós temos que parar de fazer isso. Nós podemos sim. A Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores. Irmãos,
Tem um ditado lá fora que diz assim, o céu é o limite, né? Então nós podemos dizer assim, ó, com Deus o céu é o limite, amém? Ou com Deus não existe limite, porque com Deus, irmãos, nós somos muito mais do que vencedores. Deus nos dá força, Deus nos dá coragem, o Espírito Santo é aquele que nos enche de ousadia. Amém, igreja? Gostaria de ir mais à frente com você, lá no versículo, vamos pular, lá para o versículo 14. Aí quando o inimigo, ele se levantou, ele preparou o exército para guerrear contra o povo de Deus, olha o que aconteceu. No versículo 14. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Irmãos, olha que interessante aqui. Débora, além de ser corajosa, ela era uma mulher influenciadora. Olha o que Débora falou aqui. Levanta-te, este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera. Cícera é o capitão do exército inimigo. Cícera, o inimigo, na tua mão. Sempre que eu leio essa palavra, irmãos, eu leio assim, ó. Levanta-te, aí você pode colocar o seu nome ali. João, Maria, né? Débora. Levanta-te, Débora. Levanta-te, João. Porque este é o dia em que o Senhor tem dado o teu inimigo. Quem é o teu inimigo? É a doença? É o problema na vida financeira? É o problema no casamento? É o problema com o filho? Qual é o teu problema? Este é o dia que o Senhor deu problema na tua mão. Mas o que você tem que fazer? Levantar. A decisão ela é nossa, irmãos. Nós temos que decidir no nosso coração. Eu quero, eu vou me levantar, eu vou lutar, eu posso, eu consigo. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer. Eu fico imaginando, irmãos, aquela multidão do povo de Deus indo contra os inimigos. Você já viu filme de guerra? Aqueles soldados lutando, tudo vestido lá de verde, né? E aí eu fico imaginando, irmãos, Baraque à frente do exército e Débora do lado. E Baraque indo à frente e Débora do lado. Vai lá, Baraque, Deus é contigo, levanta-te, vai lá. Você imagina, irmãos, uma mulher influenciadora, uma mulher sábia. Olha o que ela fez, o poder de influência que ela teve. E você sabe o que aconteceu no final aqui? Deixa eu mostrar para você. No versículo 15, olha o que diz ali. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu como? A pé. Repita assim comigo, ó. O meu inimigo vai fugir a pé. Amém? O nosso inimigo, quando nós nos levantamos, irmãos, quando nós determinamos que ele vai cair por terra e a decisão ela surge no nosso coração primeiro, ele vai fugir a pé, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Se nós lermos o versículo inteiro, ele não só fugiu a pé, como depois ele foi morto. Todo o exército e também ele que fugiu a pé. Então não existe um inimigo que fica de pé quando o Senhor ele está à frente da batalha no nome de Jesus Cristo. Então guarde isso no seu coração, irmãos. Nós temos que clamar a Deus num dia difícil. Clamar a Deus não é simplesmente se colocar na presença de Deus e dizer, Deus, resolve a situação. É clamar, é ter um coração contrito, é buscar a Deus, é estar em comunhão com Deus, é crer verdadeiramente que Deus vai mudar a história, é buscar a Deus sempre como se fosse o último dia, é buscar na igreja, ter um momento de comunhão em casa, é orar, é ler a Bíblia. Talvez, né, você esteja pensando agora, meu Deus, mas há quanto tempo eu não tiro um tempo de comunhão em casa, de orar com Deus? É tão importante nós irmos na igreja, irmãos, é essencial nós irmos na igreja, mas também é essencial nós termos um tempo de oração em casa. Né? É o nosso melhor amigo, Deus. Jesus é o nosso melhor amigo. Como que nós não vamos ter um tempo de comunhão com o nosso melhor amigo? Então, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Débora era uma mulher corajosa. Você tem coragem. Você hoje se levantou, você veio até a igreja. Você não está conformado com a sua situação. Se você está aqui é porque você quer que Deus venha dar causa ganha em alguma área da sua vida. E Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Então,
A partir da semana que vem, você vai receber esse coração e nós vamos estar, no nome de Jesus Cristo, colocando esses pedidos na fogueira. Hoje você recebeu essa palavra para preparar o seu coração. Na semana que vem você vai trazer o pedido. Nós vamos estar debaixo da palmeira orando, abençoando e intercedendo a Deus para que o Senhor venha abençoar a sua vida e venha dar a causa ganha você no nome de Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus, levanta a mão. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Palavra de Deus. Cura. Libertação. Campanha de fé e milagres com o missionário Alcides Bayer. Dia 11, sexta, às 19h30, Canoas, Rio Branco, Rua Mauá, 1061. Dia 13, domingo, às 8h30, Porto Alegre, sede, Avenida Júlio de Castilhos, 492. 2017, o ano de vencer e vencer. Para se ter um equilíbrio emocional, eu preciso dessas 3 coisas. Primeiro, eu preciso amar. Eu preciso amar as pessoas. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é fundamental. Eu preciso amar as pessoas, porque isso vai me fazer não jogar raiva em cima dos outros. Isso vai me fazer perdoar o outro. Isso vai me fazer olhar para as pessoas com outros olhos. Como também eu preciso saber quem é o meu inimigo. Não olhe para as pessoas ou para as circunstâncias que você vive, as dificuldades que fazem você se desequilibrar, como no stand-up paddle. Ali, as ondas vinham. Não adiantava eu chutar a onda, não adiantava eu ficar com raiva da onda. Eu precisava manter o equilíbrio. Eu poderia fazer de tudo, mas se eu não mantivesse o equilíbrio em cima daquela prancha, de nada valeria. Eu cairia novamente. É dessa maneira que nós precisamos levar a nossa vida. As circunstâncias e dificuldades, pessoas à nossa volta que tentam nos derrubar, não é pra gente se desesperar, bater de frente, não. Mantenha o equilíbrio emocional. Ame. Saiba que o seu inimigo não é carne ou sangue, mas sim principados e potestades. E terceiro lugar, saiba quem você é. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi separado por Deus. Deus tem propósito para você. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Provérbios 31, 25, 26. Cultos especiais para você, mulher que vence. Toda quinta-feira, às 9 horas, meio-dia e 14 horas. Na Avenida Júlio de Castilhos, 492, em Porto Alegre. Venha e se junte a este exército de mulheres vencedoras. O que é fé? A fé é o milagre. Fé é uma coisa que vem do coração e se a gente ter fé, muitas coisas curam sem ter explicação nenhuma. A fé não se discute, a fé não se julga. É importante você ter a sua fé e Deus dentro de você. A fé move montanhas. A minha fé, pelo menos, tem me feito coisas maravilhas na minha vida. E fé é realmente um contato com um ser que te proporciona segurança e confiança, alguma coisa maior. A fé é o princípio de tudo, né? Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não consegue nada. Fé não é desejo, não é sinônimo de crença. Fé é uma certeza, é uma convicção que vem no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. É preciso ter a fé que move as montanhas. É preciso ver além das nossas circunstâncias. É preciso... Agora ande em nome de Jesus. Que bonito, glória. Andar no impossível e crer que o milagre vai acontecer. Que o milagre vai acontecer. Meus amigos, no YouTube é só você colocar Missionário R.R. Soares ou R.R. Soares canal. Procurar o meu canal. Se inscreva. Nós vamos superlotar esse canal de coisa boa. Daqui uns dias você vai passar aí 1 hora, 2, 3
mas de brincadeira. Quando vê, já passou de tanta coisa boa. Começa a partir de agora, já tem mensagem, tem muita coisa que vai lhe ajudar, tá bem? No YouTube põe Missionário R.A. Soares e siga as instruções. Deus abençoe. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Canal das Igrejas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E nesta quinta-feira, cheios da presença de Deus, da alegria do Senhor, que é a nossa força, nós mulheres que vencem, esse programa que vem para abençoar a sua vida, esse ministério das mulheres que vencem, que com certeza tem chegado na sua casa, levando mais da presença de Deus, das coisas de Deus para a sua vida, lhe instruindo na palavra, porque esse é o propósito, é trazer a instrução da palavra de Deus para o seu coração. Que bom que você está conosco. Olha, hoje o programa está falando sobre a esposa de Ló. Essa mulher que serve de exemplo para nós, porque nós estamos hoje falando sobre onde colocamos o nosso coração. Como é importante nós sabermos aonde o nosso coração, os nossos anseios, a nossa esperança está depositada, aonde os nossos sentimentos estão ou ao que os nossos sentimentos estão ligados. Como é importante você, mulher de Deus, saber ter essa percepção sobre a sua vida. Muitas vezes, ministra Letícia, nós vamos passando a vida, a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito e a gente não para perceber as nossas emoções, os nossos sentimentos, aonde que eu estou colocando o meu coração. A gente precisa se olhar. Parar e analisar, olhar para dentro do nosso coração e pensar, onde está o meu coração? Porque às vezes a gente acha que está num lugar, está em Deus, no caso, e não está. Na verdade é o que nós gostaríamos, que ele estivesse em Deus, mas realmente às vezes não é. Às vezes até por um momento já esteve, mas daí as coisas vão mudando, Deus vai nos abençoando e glória a Deus por isso, né? Deus vai derramando sobre a nossa vida das bênçãos dele e a gente começa muitas vezes a perder o foco e colocar o nosso coração naquilo que o Senhor está nos dando e não naquilo que Deus, na presença de Deus, naquilo que Deus é. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é a mesma coisa o pai e a mãe, né? Tem aquele filho que só vem adular quando quer alguma coisa, né? E tem, né? O filho que tá querido, a mãe já sabe, o pai já sabe o que o filho quer. Os pais até desconfiam, o que tu quer? Exatamente. Né? Porque vem todo dengoso. Começa, pai, te amo, mãe, te amo, tu tá tão linda, e começa a elogiar, e às vezes a gente é assim com Deus, né? Deus, tô vindo na igreja, Deus, tô aqui, tô te buscando e tal. Ai, meu Deus, eu tenho que ir na igreja, exatamente. Né? Por quê? Porque apertou algum problema, e a pessoa, ai meu Deus, eu não tô indo na igreja. Ou assim, eu preciso de tal coisa, vou na igreja, né? Mas não é assim. É muito mais do que isso. O nosso relacionamento com Deus tem que ser muito mais do que isso. O nosso coração tem que estar realmente em Deus, na palavra de Deus. E aí não importa se Deus vai fazer aquilo do jeito que eu tô pensando, nada é motivo para eu largar Deus. Às vezes tem gente que vem conversar com a gente, então, pastor, então é o seguinte, eu tô deixando Deus porque não aconteceu do jeito que eu queria. É como se Deus dependesse da pessoa, né? Eu já vi gente dizer assim, eu tô largando tudo, tô indo embora dessa igreja porque eu fui muito maltratada aqui dentro. Aí a gente fica pensando, nossa, como que trataram mal essa pessoa? O que foi que aconteceu? E aí, não, mas o que foi que aconteceu? Não, porque fulano passou por mim, não me cumprimentou, não sei o quê. Não, mas calma aí, isso não é tratar mal. Aí a gente começa a analisar a situação com uma amplitude um pouco maior e conversar, e nós percebemos que muitas vezes é a forma de Deus tratar aquela pessoa. Quebrar o vaso, né? Exatamente. E mostrar para a pessoa de que forma que estava o coração dela. E a gente às vezes fala, Deus está provando. Deus, ele nos prova, mas não porque ele precise conhecer, ele já conhece o nosso coração. Mas para mostrar para nós a nossa condição. E quando as pessoas realmente se ofendem, porque uma pessoa passou distraída, eu mesmo sou uma que às vezes eu tô pensando assim, eu não vejo ninguém, eu tô em outra órbita, né? Eu tô fora do planeta. E aí,
de repente passa aquela pessoa desapercebida e esse pessoal, oi, desculpa, não tinha te visto. Exatamente. Acontece, aquela gente. pessoa que está na obra de Deus, o pastor sempre chama ela para fazer, daí no dia que o pastor chama outra pessoa, a pessoa se ofende. Se ofende, se magoa. Será que isso não é também uma forma de Deus mostrar pra gente a nossa condição? Será que isso é motivo pra gente largar a nossa igreja, ficar triste com o pastor, né? Ficar aborrecido com o irmão, com o amigo? Ou é olhar pra gente e pensar, puxa aí, para aí um pouquinho. O que é que tá acontecendo? Por que eu tô sentindo isso? Às vezes, né, a pessoa ela tem uma sequência de vitórias, né, fáceis. Às vezes assim, nossa, parecia ser uma coisa tão difícil, mas facilmente Deus me abençoou, facilmente Deus fez a coisa mudar. E aí, a primeira luta que Deus, né, entende que a pessoa já está preparada agora, né? Olha, agora eu vou te ensinar outra coisa, de uma outra maneira. E aí ela tem que lutar um pouco mais, ela já desanima. Não, acho que agora Deus não tá mais, já deu a cota de Deus para me abençoar, porque olha essa situação, como é que Deus não fez, como é que Deus não sei o quê, né? E às vezes a gente conversa com pessoas que dizem, não, Deus tem que fazer tal coisa. Não, Deus tem que agir de tal maneira. Não é assim, né? Não é a gente que manda. E Deus, ele tem o domínio de todas as coisas e Deus sabe por que ele age de tal maneira, de tal forma. Deus sabe por que faz com que a gente lute um pouco mais por algumas coisas, pra gente valorizar, pra gente poder olhar um pouquinho pra dentro de nós e ver como é que está o nosso coração, a nossa vida. Então Deus está trabalhando, Deus não está errando. Com certeza, né? como foi o exemplo que ficou para nós da esposa do Ló. É um exemplo que ficou para todas nós, homens, nós mulheres e homens, que conhecemos a palavra de Deus, de como nós devemos agir, aonde colocar. Né? O Ló tinha uma direção, ele tinha uma palavra, que era aquela palavra que ele deveria obedecer, era aquilo que ele deveria seguir, né? E era simples, como a gente falava no primeiro bloco, né? Olha, vocês vão ir e não vão olhar para trás, sumam daqui, entendeu? Tô dando um tempo para vocês sair. Como o gaúcho fala, uma baita oportunidade, né? Porque toda aquela cidade seria destruída, Deus não teria piedade de ninguém pelos erros daquelas pessoas, né? Pela prática daquelas pessoas, e Abraão intercedeu, Abraão teve uma conversa intensa com Deus para permitir isso, e a mulher de Ló jogou tudo numa lata de lixo no momento que ela desobedeceu uma ordem simples de Deus. Às vezes a gente faz isso, a gente olha e pensa, nossa, ela fez tal coisa. As coisas de Deus são simples, né, Letícia? Não tem mistérios nas coisas de, isso é Deus falando comigo. Não, gente, Deus mostra lá no coração. Normalmente, sutilmente. E sabe que eu vejo, pastora? E aquela coisa assim, simples de se atender, né? Eu vejo assim que de repente naquele primeiro momento realmente não ficou entendido claramente para Ló e para a esposa dele, para a família, o que estava acontecendo, porque foi algo rápido, de repente assim, de pronto, eles não estavam entendendo. Só que se Deus falou, poxa vida, eu não preciso nem entender. Eu vou fazer o que Deus está falando, e muitas vezes a gente tem que fazer, obedecer a ordem sem entender. É a tal da coisa assim, foge à lógica. Exatamente. Né? Mas por que eu não posso olhar para trás? Exato. E a mulher, de repente, meio curiosa ali, né? Vou dar uma olhadinha para ver o que é que tá acontecendo, né? De repente, sei lá, tá pegando fogo, o que é que tá acontecendo? De repente começou a ouvir os barulhos, né? Exatamente. Alguma coisa. Ela agiu naturalmente. O que talvez, se nós estivéssemos lá, nós faríamos, né? Pegar mas Deus disse que não era para olhar. Bom, para aí. Então, não é qualquer instrução. Exatamente. É Deus me mostrando que eu não devo fazer isso. Isso é que a gente tem que tomar para nossa vida. Quando Deus dá uma instrução, siga o que Deus está lhe mostrando. Por mais que a gente não entenda. Por mais que fuja a lógica, né? Por mais que não seja racional. Por mais que você diga assim, mas tá todo mundo fazendo diferente, só eu que vou fazer desse jeito. E a mulher é um bichinho que gosta de perguntar, né, as coisas, né? Mas por quê? Por que é desse jeito? Por que é dessa forma? Mas por que não pode ser assado? Por que né? Nós gostamos de ponderar. Exatamente, a gente quer saber, a gente quer tentar até fazer uma troca com Deus. Deus, mas por que não dá pra ser desse jeito e tal? Mas não adianta, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E imagina se Deus, ele tivesse permitido, olhasse pra mulher de Ló, pra família de Ló, vocês querem ficar? Então tá, então fiquem. Eles teriam morrido, né? Deus deu a oportunidade, né? Então por isso que muitas vezes Deus diz não, insiste no não, nos pega pela mão e nos tira daquele lugar, porque ele quer nos dar assim uma nova oportunidade. Quer saber mais desse Deus maravilhoso que mostra, que dá oportunidade, que aconselha e que nos deixa ter o livre arbítrio para escolhermos aquilo que fazemos? Vamos buscar conhecer mais da palavra de Deus. E agora nós vamos ao quadro Semeando Fé com o missionário R.R. Soares.
Houve um tempo que as pessoas más estavam prosperando, crescendo e não queriam saber de Deus. Praticavam toda sorte de pecado, de coisa errada, ainda riam das pessoas boas. Mas o Salmo 46:8, o salmista diz assim: vinde contemplai as obras do Senhor. Tem que contemplar. Que desolações tem feito na terra. Você não fique nem um pouquinho impressionado com a prosperidade do ímpio, com o sucesso daquela pessoa que não respeita a Deus, que não busca a Deus, porque aquilo tudo é passageiro. Mas você pode ficar maravilhado e deve ficar e vai ficar quando você observar o que ele faz na vida do justo. Esse pode passar oprimido aqui a vida toda, mas quando ele passar pelos portais da glória, de lá nunca mais vai sair. Eu oro por você agora, em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa passe pelos portais da glória, que ela possa contemplar as obras do Senhor, que são tremendas e servem de mestres para nós. Eu uno a minha fé com essa vida e ordeno que ela seja liberta em nome de Jesus. Fique alegre e veja esse testemunho para a glória do Senhor. E bom dia. Eu tive um acidente em 2005, atropelado por um carro frente de casa e sempre eu vou abaixar, levantar, sinto muito dor na E agora, bacia. Já abaixou? Graças a Deus estou melhor, estou bem melhor. Glória a Deus, que coisa bonita. Essa é a palavra de Deus que tem fortalecido o nosso coração através dos homens de Deus, das mulheres de Deus que têm ministrado a palavra, a revelação da palavra de Deus, da palavra pura e simples, não dessa palavra que muitas pessoas buscam, eu quero mistério, eu quero novo, eu quero isso. É a palavra simples de Deus, meu irmão, minha irmã. Não tem mistérios, não tem, é Deus te revelando aos poucos, conforme Ele entende que você tem estatura para receber. É essa palavra, é você dando ouvido a esses pouquinhos que Deus está te revelando, que muitas vezes você acha que é pouco, mas é as porções que Deus, ou são as porções que Deus pode liberar a você nesse momento. Vai dando ouvido a elas, vai dando crédito, vai obedecendo e você vai ver Deus ampliando cada vez mais o seu conhecimento, o seu crescimento, inclusive, pela palavra de Deus, por essa estrutura, essa base que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Quer saber mais da palavra de Deus? Venha participar conosco de um dos nossos cultos. Hoje aqui na nossa sede estadual, quinta-feira, é dia de Mulheres que Vencem. Daqui a pouquinho, 9 da manhã, depois ao meio-dia e às 14 horas. Depois das 16 horas é a vez da Idade Feliz, né, ministra Letícia? Exatamente. Idade Feliz é para você que já está na melhor idade e quer curtir na presença de Deus, aproveitar na presença do Senhor. Todas as quintas-feiras nós temos esse dia especial das Mulheres que Vencem aqui na sede, terminando o dia às 19 horas com a reunião de oração com o pastor Eroni, para você que gosta de orar, você que gosta de interceder pela sua cidade, pelo seu país. É dia de você estar aqui participando conosco. Então não perca, venha participar em algum desses horários. É uma bênção, uma maravilha de Deus quando você tira esse tempo de oração para buscar a Deus. E amanhã, sexta-feira, também é dia de bênçãos, ali em Canoas, no bairro Rio Branco, na Avenida Mauá, 1061. O missionário Alcides Bayer estará nesta sexta-feira, amanhã, às 19h30, fazendo um culto abençoado, ministrando a palavra de Deus, aquela oração da fé, de operação de milagres e maravilhas, e você não pode ficar de fora desse culto abençoado. Então, amanhã, às 19h30, aí em Canoas, no bairro Rio Branco. No domingo, também é dia de missionário Alcides Bayer aqui na nossa sede estadual. Ele que vem com a palavra de Deus para o nosso coração, nos instruindo para chegarmos mais perto de Deus e nos envolvermos com as coisas de Deus. 8h30 da manhã, Avenida Júlio de Castilhos, 492, no centro de Porto Alegre. Ainda em Porto Alegre, no domingo, a Avenida AJ Renner, ali no bairro Humaitá, o número é 1542, e o pastor Danner Trindade estará ministrando uma palavra abençoada para a sua vida e a todos os nossos irmãos ali do bairro Humaitá, da Vila Farrapos, do entorno da Arena, ali toda a galera ali do entorno está convidada, todos os nossos irmãos em Cristo, a juventude ali do bairro, convidada para participar desse culto
nesse domingo às 8h30 da manhã. E eu quero lembrar você também que sábado agora, atenção vocês mulheres que vencem, sábado agora tem culto especial ali no bairro Santo Antônio, né, Letícia? Exatamente. Você, mulher que vence, venha participar conosco nesse sábado na rua 12 de outubro, número 22. Eu estarei esperando por você. A nossa igreja é bem fácil de você encontrar. Você que quiser participar e vem de alguma outra parte de Porto Alegre, é só você descer ali no viaduto São Jorge, bem próximo tem os Correios e também a Lebes. A nossa igreja fica bem no meio, fica entre essas duas organizações, essas duas lojas, na rua 12 de outubro, número 22, 3 horas da tarde. As mulheres estarão reunidas, estaremos louvando e adorando a Deus, e eu convido você para estar conosco. Eu tenho certeza que você, mulher inteligente, mulher sábia, mulher de Deus, vai estar ali. Talvez você não seja nem do bairro Santo Antônio, mas você fica ali pertinho, né? As vizinhas estão também convidadas. Com certeza. Você pode vir de qualquer parte. Às vezes tem irmãs que vêm me procurar e dizem, olha, eu moro em outra cidade, em Sapucaia, eu moro em Canoas, eu gostaria de participar. Então é uma oportunidade, também, né? Às vezes não tem nada para fazer no sábado. Não, quem sabe essa mulher não conseguiu participar do culto de mulheres na igreja dela. E ela gostaria de vir participar, é convidada aqui na sede, aonde tiver encontro. Você não precisa ser do bairro ou ser da igreja. Você também que não é da Igreja da Graça, mas gostaria de vir participar, é nossa convidada. Chegue lá, se identifique, procure as irmãs. Olha, eu tô vindo pela primeira vez, eu sou fulana de tal. É bom que ninguém vai sair te perseguindo, né? Ou seguindo você. Não, é só para você se identificar. A gente fica tão feliz quando nós recebemos visitas, né? Quando nós recebemos pessoas que estão pela primeira vez ou que estão vindo de outra igreja. Então você chega lá e se identifica. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida, porque o mais importante de tudo isso é a palavra que vem ao nosso coração. Palavra essa que tem mudado vidas, transformado histórias. Vamos agora a mais depoimentos de milagres, de bênçãos de Deus. Aqui é bandeira azul. O que foi, minha irmã? Primeiro, o que eu tive, qual é seu nome? Meu nome é Wanda. Pode falar. Eu tive o grande testemunho que teve na minha vida quando eu conheci a Internacional da Graça, aqui quando inaugurou. Eu fui curada de tendinite mais de 3 anos. Sim. Fui curada mesmo. Nunca mais eu tive. Glória eu estava com 52, hoje eu estou com 66. E tem bastante anos, né? Livre do mal. Livre. Nunca mais eu tive. Glória a Deus. E outra coisa também que eu tive em oração, só que eu fiz uma campanha e fui curada do mioma, o qual estava constatado para me tirar tudo. Eu fui até conhecer o bloco cirúrgico e tudo, e não fui operada. Então, eu estou com tudo, não fui operada, estou curada, não tive nunca mais nada. Não precisou fazer a cirurgia, mas foi curada. Fui curada, por em Jesus. Nome de Jesus, por Jesus. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Disse, cadê? Não existe. Graças a Deus. Amém. Mas lá a bandeira amarela, o que foi aí, minha irmã? A paz. Eu estava com muita dor no ombro. Quando eu vinha no ônibus, eu até comentei com uma irmã minha que eu não estava conseguindo mexer o braço. E agora, depois da oração, eu estou fazendo um movimento. Jesus operou nos braços. Amém. Aí, né, irmãos? Não é só na oração do missionário Soares que Jesus trabalha os braços, né? Jesus operou aqui os braços também. Mexe aí o braço, irmã, bem assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não fazia isso antes. Oh, louvado seja o nome de Agora Jesus. eu faço. Vai para casa sem dor, sem nada, dor. rindo do futuro em nome de Jesus. Bandeira vermelha, o que foi lá, irmã? Foi dor no braço e formigamento no braço, passou. A senhora estava com dor e formigamento. Eu não conseguia levantar há meses, assim, eu tenho uma dor aqui assim no braço. Há meses que a senhora não conseguia levantar? Meses, assim, levanta aí então o braço. Levanta bem alto, assim, em nome de Jesus. Todo tempo fiquei assim, passou, não senti mais dor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Ele. A bandeira azul ali, o que foi ali, Fernanda? Qual é o nome da irmã? Maria. O que Jesus fez, Maria? Jesus fez um milagre grande agora. Eu fazia 6 anos que eu estou com o tendão rompido, eu não podia fazer isso aqui, Não podia e nem bater palma, não podia levantar o braço assim. E eu cheguei com muita dor e agora não está doendo. Levanta aí e movimenta a sua mão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A honra e glória do nome do Senhor. A bênção é sua, em nome de Jesus Cristo. Bandeira verde, qual é o nome ali?
Tereza. E o que Jesus fez, dona Tereza? Curou meu pescoço, que assim estava me doendo, isso aqui assim tudo. Estava doendo o seu pescoço? Eu não podia fazer assim, ó, e agora não está me doendo mais. Mexeu o pescoço aí, irmã? Graças a Deus. Não está doendo mais? Não. Fez a oração com fé? Sim. E Deus deu a vitória em nome de Jesus. Deu a vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa linda é Deus agindo na nossa vida, né? Deixa o coração alegre, a gente fica feliz mesmo em ver as pessoas recebendo a bênção de Deus, sendo trabalhadas pelo Senhor, porque até chegarmos ao estágio de receber a bênção, Deus trabalhou muita coisa na nossa vida. Eu tenho certeza que você que já recebeu uma bênção de Deus sabe que é assim. Deus, ele vai moldando, ele vai trabalhando até que o seu coração esteja preparado e, como diz a palavra de Deus, que a sua tenda esteja alargada, as estacas bem firmadas, para que você comporte a bênção de Deus na sua vida e que você não se perca. Eu tenho certeza que você, mulher, que tem buscado de Deus essa orientação, esse conselho de Deus para a sua vida, é essa mulher que tem aplicado o seu coração a estruturar-se espiritualmente para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Continue nesse caminho, continue firmada, continue no seu objetivo. A palavra que eu quero deixar para você hoje é: não olhe para trás. Ou coloque o seu coração no lugar certo, que é na palavra de Deus, é o seu foco, é o seu alvo, siga firme nela, que você vai alcançar essa bênção de Deus para a sua vida, sim, em nome de Jesus. Letícia, o coração aplicado à palavra não tem o que faça esse coração, essa pessoa vacilar, não é mesmo? Exatamente, a pessoa que está inteira na presença de Deus, ela não está pela metade, ela não está só com um pouquinho, só com um pezinho, só com o dedinho na presença de Deus, ela está por inteiro ali, ela quer isso para a vida dela, ela é extremamente abençoada. A mulher de Ló teria um testemunho tanto para contar se ela tivesse obedecido àquela ordem de Deus. Ela poderia dizer: olha, Deus me deu um livramento, olha, acabou com tudo que tinha lá ao redor, mas me pegou pela mão, me tirou lá da onde seria destruído, me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Ela poderia, mas a vida dela acabou naquele momento porque o coração dela estava no lugar errado. E quantas vezes o nosso coração está no lugar errado? É uma análise, nós estamos falando isso o tempo todo aqui no nosso programa porque é a verdade. Às vezes a gente acha que o nosso coração está no lugar e não está. A gente acha que está perto de Deus e não estamos perto. Então nós temos que olhar para dentro de nós e parar e pensar: onde está meu coração? Será que está no meu filho? Será que está no meu emprego? Será que está no meu dinheiro, na renda que eu tenho? E ter essa sinceridade, né, Letícia? É importante que a gente seja sincero para com Deus, mas também com a gente mesmo. Às vezes a gente quer se enganar, né? Quer se enganar. É aquela coisa, vai na frente do espelho, vê que não tá legal, mas quer mesmo assim sair daquele jeito, né? Não pode, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que está errado na nossa vida e aplicar o nosso coração de ser primeiro sincera com a gente mesmo. Não tá errado, eu tô fazendo errado, reconhece. Agora, o que eu preciso fazer para ser diferente? Vamos lá. Né? Vamos buscar uma orientação, vamos ler na palavra, vamos ouvir o conselho que a palavra de Deus, que não é a ministra Letícia nem a pastora Elisiane, mas é a palavra de Deus que está levando para o seu coração nesse programa hoje. Vamos lá conversar com o meu pastor, com a minha pastora, para primeiro reconhecer que está errado, né, que está com o coração no lugar errado, e aí endireitar os caminhos. O salmista Davi, ele fez uma oração e ele disse para Deus: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. É o Salmo 143, versículo 10. Então, às vezes é isso mesmo, é a gente chegar e a gente dizer: Deus, é verdade. O salmista Davi tinha esse hábito, né, ele era super sincero. Sincero. Ele sempre chegava diante de Deus: Deus, hoje eu sou o último dos homens, eu não quero saber de nada, todo mundo me abandonou. Aí outro dia ele estava lá dando glória a Deus, mas era aquilo que estava no coração dele. Exato. Ele era sincero. E é tanto que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E Deus, ele não quer de nós uma mentira mesmo. Deus, ele quer essa sinceridade. A gente quer buscar palavras bonitas para falar com Deus em oração, fica selecionando. E Deus olha para nós e fica dizendo: cadê a verdade, né? Às vezes a gente tem que dizer: Deus, eu tô aqui, mas na verdade não queria estar aqui, não. Não queria estar fazendo outra coisa, queria estar dormindo. Mas eu sei que eu tenho que orar, então eu tô orando porque eu tenho que orar, mas não porque eu quero, né? Tô assistindo essa programação porque senão depois eu fico pensando: por que eu não assisti, né?
né? Eu fico pensando que o Senhor poderia ter falado comigo, por isso que eu tô aqui. Então, às vezes, falta isso de nós. A gente fica pensando, mas com Deus eu vou falar desse jeito, É que a gente hoje, Letícia, cada dia, cada vez isso mais aumenta, se a gente parar para perceber, para analisar. Nós vivemos de fantasias, né? As pessoas, ninguém posta a foto no Facebook com a cara que ela acorda, né? As pessoas primeiro se arrumam, se ajeitam, né? Hoje tinha um irmão lá em casa que estava eu tô fazendo colocando um papel de parede numa parede minha. Aí o irmão disse, pastor, eu posso tirar uma selfie com a senhora? Eu falei, agora não, né, irmão? Deixa eu me arrumar primeiro. Então, assim, a realidade, hoje a gente pinta uma realidade para as pessoas. Tu vai pro Facebook, tá todo mundo lindo arrumado. Tanto é que quando a gente enxerga pessoalmente, pensa, será que é aquela pessoa? Não, não conhece. Então a gente vive esse mundo da imaginação, o fictício, aquilo que a gente gostaria de ser, na verdade. Exato. E a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar para não aplicarmos isso à nossa vida espiritual. Aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que eu sou. O que eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser essa mulher de oração, que fala as coisas de Deus, que fala pela fé, mas o que realmente eu sou? Né? Será que eu sou essa mulher que eu pinto aí no Facebook para todo mundo ver? Que todo mundo olha e diz, como que eu queria ser que nem a fulana, ou que nem o fulano? Será que como que eu queria ter um casamento como o do ciclano? Será que se a gente sentasse com a mulher de Ló e perguntasse, né, antes disso acontecer, como é que está teu coração? Tá tudo maravilhoso. Eu não sei o que ela ia falar, né? Porque isso, na verdade, é natural das pessoas. Nós precisamos observar, aplicar o nosso coração a olhar pra gente com sinceridade. Quem eu sou diante de Deus, quem eu sou para mim, quem eu tenho tentado demonstrar ser, analisar e começar a ajustar. Aplicar o nosso coração à palavra de Deus e ser sincero como Davi era. Felizmente não dá tempo da gente ficar falando mais a respeito disso, mas nós queremos reforçar essa palavra no seu coração. Medite na palavra de Deus, peça para que Deus ele vá mostrando para você aos pouquinhos, diz Deus aos pouquinhos para não me chocar muito, mas vai mostrando para mim, Senhor, aquilo que eu preciso mudar. Deus vai trabalhar na sua vida, eu tenho certeza que vai ser bênção para você, para sua família, para todos que estão ao seu entorno, à sua volta. Ministra Letícia, faz uma oração para a gente pedir para Deus aí a bênção de Deus para esse dia, para esses próximos dias, talvez momentos de decisão que essa pessoa precise tomar e ela está indecisa, que Deus possa clarear o discernimento, o entendimento dessa pessoa. Vamos orar? É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença nessa quinta-feira, nessa manhã, em que nós podemos parar um pouquinho a nossa vida para estar em comunhão contigo. E eu tenho certeza que onde essa mulher está, a Tua presença já está alcançando ela agora. E a Tua palavra hoje, ela falou forte ao nosso coração. O Senhor nos chamou, Pai, para uma reflexão, o Senhor nos chamou para uma análise do nosso coração, da nossa vida, e nós queremos, Jesus, enxergar aquilo que aos nossos olhos naturais nós não conseguimos, mas que com a Tua presença nós conseguiremos enxergar a verdade de quem somos, de onde está o nosso coração, onde está a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, ser o nosso auxílio e assim como o Davi, ele disse, ensina-me a andar no Teu caminho, que o Senhor possa fazer isso conosco. Ajuda essa mulher que tem uma decisão a tomar, ajuda esse homem, meu Deus, que precisa hoje fazer uma escolha, que o Senhor esteja à nossa frente, nos abençoando, nos dando um dia, uma semana de vitórias, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que bom que você está conosco, que bom que você tem buscado a Deus, que bom que você tem orado. Eu tenho certeza que Deus ele está trabalhando na sua vida e cada vez que você se aplica mais a abrir o seu coração para o Senhor, mais Ele vai tratar o seu coração. E falando em abrir o coração, antes de encerrar o programa, rapidamente eu quero lembrar do nosso novo quadro Abrindo o Coração, aonde você pode mandar para a gente alguma situação que talvez você gostaria de um esclarecimento da palavra de Deus, aquela dúvida, aquela situação que você diz, eu não sei o que fazer, eu não sei como proceder, gostaria de uma orientação. Você vai enviar para nós um e-mail para MQV, M de mulher, Q de que vence, né? MQV, na TV,
@gmail.com. Mulheres que Vencem na TV, né, abreviadinho, MQV na TV, tá aí no seu monitor, @gmail.com, ou até mesmo pela nossa página no Facebook. Mande pra gente essa sua situação, você não será identificada e a pastora Neloci vai estar respondendo aqui o seu, abrindo o coração. Quando você, a sua dúvida, aquele pedido de esclarecimento pela palavra. Veja que não são conselhos pessoais, são conselhos que vêm pela palavra de Deus. Acho que era isso, né, ministra Letícia? Era isso. Uma ótima quinta-feira para você, que Deus abençoe o seu dia. E quinta-feira que vem nós estamos aqui. Até mais. Tchau, tchau. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Canal das Igrejas.